Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos lá, vamos falar um pouco aí do BTC, rapidinho. BTC que mantém essa tendência de baixa, né? É, vamos lá, vamos ver qual é a minha análise aí para os próximos dias, pessoal. Bom, aqui é um gráfico semanal, tá? Do BTC. É, como eu tenho dito nos meus vídeos anteriores, essa queda do BTC aí eu ainda vejo aí como um comportamento natural do preço. Eu esperaria aí ele até os 70 mil, mais ou menos, 73 mil. Eu acho que se o ativo manter essa tendência de baixa, né? Ó, ele deu aquela lateralizada, né, pessoal? Perdeu a lateralização, fez um pullback e está dando a ideia de continuação de queda, né? Então, nesse momento, é, não tem outra conclusão, né, pessoal? O mercado está caindo, o mercado está querendo cair, está querendo continuar caindo, né? Não tem outra informação, de que o padrão mudou, né? Então, por enquanto, o padrão é de queda, tá? Só que, na minha análise, essa queda que está acontecendo aí, embora eu entendo que é um comportamento natural do preço, fazendo uma correção para testar essa região de topos anteriores, né? Ó, foi rompida, o topo histórico dele aqui do ano passado, né? Então, para mim, eu acho que é um comportamento natural do preço, porque existe um certo padrão de quando o mercado rompe um topo, né? Então, ele vem testar essa região, muito provavelmente, é uma probabilidade, né? Então, a gente está aqui aguardando o quê? Saber se o padrão vai se repetir. Não dá para saber exatamente se vai se repetir, mas a gente sabe que existe um padrão. A gente está rastreando para saber se o mercado está correspondendo àquele padrão ou não, né? Então, por enquanto, ele está fazendo uma queda aqui que eu vejo como um comportamento natural do preço até a região dos 70 mil. Para mim, do ponto de vista macro, tá, pessoal? Então, aqui é para quem é buy and hold, essas coisas. Não tem muito o que se preocupar, tá? Porque ainda vejo ainda no comportamento natural. Agora, se ele perder essa região aqui dos 70 mil, aí complica, né? Porque aí ele vai estar dando a ideia de que pode ter falhado no rompimento do topo histórico, né? Se ele faz isso aqui, ó. Porque qual que é o padrão que é esperado, né, pessoal? Ele vem caindo, bater aqui nessa região e voltar a subir, certo? Esse é o padrão que é esperado. Se ele não segurar nessa região aqui, por isso que eu vejo que aqui sim, aqui, se o mercado for repetir o padrão de alta, nessa faixa de preço dos 73 mil, 70 mil, o ideal que a gente espere que apareça os compradores defendendo aí. Tá? Porque se o preço continuar fazendo isso aqui, ó, perder essa região, aí muito provavelmente ele pode estar vindo testar aí essa linha de tendência de baixo, a linha de retorno do canal de alta. Tá? Mas, por enquanto, não tem como fazer essa previsão, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Então, eu sou meio é, 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 cético com algumas previsões do ponto de vista da análise gráfica, porque o preço bater aqui no 60 mil, por exemplo, né? Tem algumas previsões dizendo que o BTC vai chegar em 60 mil. Pode ser que chegue? Claro que pode. Não tem como você descartar essa possibilidade. Por quê? Ah, porque a análise que o cara fez é boa? Não, cara. Porque no mercado tudo pode acontecer. Você tem que estar ciente disso. Entendeu? Isso é uma máxima de que qualquer investidor ou trader profissional sabe. Você entendeu? Tudo pode acontecer no mercado. A questão é, as probabilidades estão a favor disso ou não? Aí que é a questão, né? Aqui, eu não vejo que as probabilidades do BTC estão a favor dessa previsão dele bater 60 mil, por quê? Porque tem muita coisa para acontecer ainda aqui ó, nessa região, né? Lógico,
Se ele bater aqui e perder essa região, a probabilidade vai aumentar, com certeza. Mas como aqui uma faixa de preço em que a gente espera uma defesa no comportamento do preço, é isso que a gente tem que aguardar, né? A gente está atrás de um padrão, tá? E outra, tem uma questão importante que eu vejo aqui, por exemplo, no gráfico semanal, tá? Se você jogar aqui e puxar uma média de 50 períodos, você observa que ele está numa região que já se aproximou da média, né? Semana passada, ó, o mercado vem caindo, ó, encontrou a média aqui embaixo, houve uma defesa compradora e o mercado deu um repique aqui, tá? Então, assim, eu não gosto da venda porque essa região para venda na cara da média de 50 períodos do, do BTC, na minha análise, as probabilidades do preço continuar caindo aqui e perder essa média e vir para cá, eu ainda vejo que essas probabilidades não são altas. Por quê? Porque o ativo tem uma tendência de alta macro, tá? Mas ele pode perder a média, como já aconteceu aqui, por exemplo. Ó. E aí ele vem embora. Você entendeu? Como já aconteceu aqui, tá? Aqui, por exemplo. Tá vendo? Mas né? Isso aí é uma falha que acontece, né? Do padrão. Por quê? E tá tudo certo, tá, pessoal? Não é uma regra, tá? Por quê? Porque como o ativo está em tendência de alta, ele está aqui de baixo, ele rompe as médias, você espera que ele teste a média e segura. Segurou? Segurou. Testou as médias. Segurou? Segurou. Subiu. Testou a média de 50 períodos. Segurou? Segurou. Testou de novo. Segurou. Aí chega uma hora que perde, a tendência acaba, né? E aí, ó, falha. Mas, ó, uma, duas, três, quatro, foi falhar na quinta vez que foi testada, né? Isso não quer dizer o que é o seguinte, ó, existe um padrão, mas ela pode falhar na primeira também, tá? Não é obrigatório isso. Mas aqui no caso, por exemplo, eu vejo que aquela venda no diário que tá dando, ó, abriu a venda aqui, essa venda que eu vejo, as probabilidades dela não são muito boas, né? Olha a região que você está no semanal, tá bom? Então, para quem é buy and hold, eu ainda vejo que o ativo está em uma faixa de preço interessante para comprar, tá? Então tem que aguardar, né, pessoal? Não tem o que fazer. Para quem é buy and hold, compra. Agora, para quem opera tendência, igual no meu caso, por exemplo, tá? Eu não opero aqui, né? No caso, por exemplo. Eu também não vendo por causa do semanal, você entendeu? Estou numa região complicada aqui, mas se perder a média, o cara que vendeu apostando que a média ia ser perdida, por exemplo, e o BTC ia cair, tudo bem, pô, beleza, parabéns para ele, né? Só que eu, para o meu trade system, né, para o meu perfil de operacional, nesse contexto eu já não vendo e nem compro, tá? Porque para comprar, como eu opero tendência, eu espero o ativo mudar o padrão, né? Aí eu começo a pensar em compra. Igual eu estava conversando com um amigo meu, eu vejo aqui no caso, por exemplo, ó, que acima do 85.400, ele pode dar uma oportunidade na ponta compradora, né? Porque vai acionar o stop dessa venda aqui, ó. Ele faz isso, ó, a gente compra aqui, põe o stop aqui embaixo e a gente compra o quê? Um pivô de alta. Vai estar desalinhado das médias, mas aí você está operando o preço, você entendeu? Porque aí você está comprando um pivô de alta na falha de uma venda, né? Aqui no caso. Então, isso aumenta a probabilidade do preço jogar para cima, porque aqui tem stop, ó. Então, o stop dos vendidos é a compra. Se o preço superar esse 85.400 aqui e jogar para cima, aumenta, eu acredito que a probabilidade de aumentar a volatilidade para cima é maior, porque vai acionar o stop dessa compra, eles vão ter que comprar essa posição e o preço jogar para cima. E se lembrando que no semanal ele já deixou um doji aqui, né? Ó, já deixou um doji aqui, né? Então, se ele superar essa máxima aqui da semana passada, é exatamente o stop daquela galera que está vendida, né? Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Então, para operar tendência, do meu perfil, eu não faço nada, tá, pessoal? Aqui eu acho que é só para quem é buy and hold mesmo, tá comprando o BTC aí, pensando aí
em 2 anos, 3 anos para frente, tá bom? Porque buy and hold é isso, né, pessoal? Não tem como, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, já não tem almoço grátis. Imagina o cara que comprou aqui, ó, em 2020, 2021, certo? Ó, comprou aqui no topo de 2021, sei lá, o cara comprou no Oba-Oba lá e comprou aqui. O cara quer buy and hold. Aí, ó, teve que ir comprando. Esperou aí 413 dias para o mercado fazer um fundo. E aí ele esperou mais 672 dias para começar a ganhar. E agora o preço já voltou no preço dele, tá vendo? O cara que comprou aqui, ó, o preço já voltou aqui na faixa de preço dele. Então, buy and hold é complicado, tá? Eu tenho as minhas opiniões aí com relação a essa estratégia, mas a gente sabe que a maioria da galera que opera BTC, eles operam no buy and hold mesmo, né? Acreditando numa valorização exponencial aí no longo prazo. Mas tem que ficar atento, tá? Por enquanto, aqui a tendência, na minha análise aqui, a tendência de alta aí, do ponto de vista macro, se mantém, tá, pessoal? Mantém, e essa queda aqui é um comportamento natural do preço. Agora, se ele perder essa média de 50 períodos, e aí já começa a complicar. Porque aí a gente vai estar diante de um outro tipo de padrão, que é quando ele perde a média. Você entendeu? É quando ele falha, ele está por cima da média. O padrão é ele bate na média e volta, né? Quando ele bate na média, a média não segura e vira para baixo essa média, né? Eu, no meu caso, eu começo a pensar o seguinte, pô, então agora estou diante de outro padrão. Qual que é o padrão? O padrão é que ele trabalha por baixo dessa média. Aí a gente pode estar diante de uma queda forte, né? Uma queda mais expressiva, né? Mas isso é só uma probabilidade. Por enquanto, a gente tem que aguardar e analisar se o ativo está respeitando o padrão. Qual que é? É a média. É bater na média, ó, bate na média e segura. Ó. Não, bate na média e segura. Ó. Bate na média e segura. Tá? Aqui, ó, bate na média, vira a média para cima, né? Segura, ó. Bate na média e segura. Então é esse tipo de padrão. Mas pode falhar. Por isso que eu uso stop, né? No caso aí. Mas quem é buy and hold aí, o stop ele não dá para ficar aqui embaixo assim, né? Tem que ser um stop mais financeiro aí mesmo, né? Porque você está pegando movimentos maiores de valorização, então você tem que aguentar movimentos maiores de correção também, é natural. Aí é a estratégia de cada operador, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se alguém tiver dúvida aí de alguma análise, quiser perguntar, eu tenho um grupo gratuito aí que frequentemente eu faço recomendações, tá? A gente bate um papo lá, troca uma ideia, pode me chamar lá. O link está na descrição do vídeo. E vamos lá, pessoal, vamos aguardar o BTC aí. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias, se ele vai corresponder ao padrão esperado. Beleza? Então, até mais. Forte abraço.